E aí pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje nós vamos aprender mais sobre equações. Na aula introdutória de equações, a gente viu um pouco do que era equação, mais o conceito. Agora nós vamos ver alguns exemplos e vamos aprender algumas propriedades sobre equações e como resolver essas equações. Bom pessoal, então aqui eu coloquei alguns exemplos sobre equações, por exemplo, 2 vezes x mais 1 igual a 5 é uma equação, x ao quadrado mais 5 vezes x igual a 14 é uma equação, e 4x igual a 16x quadrado mais 1 também é uma equação. E como eu disse na aula introdutória, o nosso objetivo é encontrar o valor para x. E aí nós vamos aprender algumas propriedades sobre equações. Primeira coisa, o que é uma equação de grau 1, que é o que nós vamos estudar agora? Uma equação de grau 1 é aquela equação onde o maior grau dos monômios que compõem essa equação é 1. Por exemplo, essa equação 1 aqui. Se você observar, esse monômio aqui tem grau 1, esse aqui tem grau 0, porque é um número, e esse aqui tem grau 0. Então essa equação, qual é o grau dela? É 1. E o que é uma equação de uma variável? É aquela que possui apenas uma incógnita. Nosso caso aqui, todas essas equações que eu escrevi possuem apenas uma incógnita. Ah, mas como seria uma equação com duas incógnitas? Seria, por exemplo, x mais y igual a 10. Isso aqui é uma equação com duas incógnitas. Mas aqui no nosso caso, nós vamos nos concentrar primeiro em resolver equações do primeiro grau com uma variável. E aqui, pessoal, eu vou falar algumas propriedades sobre equações, mas do ponto de vista mais técnico, eu mencionei na aula introdutória, mas eu vou repetir aqui. Quando você tem uma equação, você tem uma igualdade entre expressões algébricas, certo? Então, no fundo, a equação é uma igualdade, é um caso particular de uma igualdade. Então, o que você tem que saber sobre as equações? Toda vez que você multiplicar um número qualquer em ambos os lados da igualdade, que no caso seria equação, ela não se altera. O que eu fiz aqui? Como exemplo, né? Eu peguei a equação 2x igual a 10, multipliquei por 5 em ambos os lados. Quando você multiplica 2x por 5, você obtém 10x, né? Só vamos lembrar o seguinte, que 2x vezes 5, lembra que o 2x é 2 multiplicando x. Então, isso aqui é 2 vezes x vezes 5. Mas como na multiplicação a ordem não importa, eu posso escrever 2 vezes 5 vezes x. E 2 vezes 5 é 10, então fica 10 vezes x. E daí eu posso omitir o ponto, eu escrevo apenas 10x. Com o tempo, isso aqui vai se tornando mais natural para vocês. Tudo bem? Então, eu multipliquei o 2x por 5 e multipliquei o 10 por 5, que dá 50. Então, essa equação aqui, ela é equivalente a essa primeira, tá? Eu apenas multipliquei por 5, a igualdade não se altera. E o mesmo vale para a divisão, desde que essa divisão seja por um número diferente de zero. Por quê? Porque dividir por zero não tem sentido na matemática, tá? Então, aqui eu coloquei a equação 10x igual a 50 e eu vou dividir essa equação por 5. Quando eu estou dividindo 10x por 5, lembra que o 10x é 10 vezes x, né? Dividido por 5, que é 5 vezes 1. Então, observa aqui que eu tenho uma multiplicação de frações, 10 sobre 5 vezes x sobre 1. Se você olhar com calma e parar para pensar, isso aqui que eu acabei de escrever é uma multiplicação de frações. Então, você olha com calma, pensa um pouco e você consegue perceber que, na verdade, isso é uma multiplicação de frações. E o 10 sobre 5, ele é 2. E x sobre 1 é x, então fica 2x aqui, ok? Por isso que quando eu pego 10x e divido por 5, fica 2x. E 50 por 5 é 10, obtenho uma equação equivalente. Isso vai ser útil para nós. Somar ou subtrair um número qualquer em ambos os lados de uma igualdade também não altera. Nós vimos isso na aula introdutória. Só escrevi aqui para ficar formalizado, né? Então, quando você tem uma equação e você soma com 5 em ambos os lados, você não vai alterar a igualdade. Lembrando que a igualdade ela pode ser entendida como uma balança, como eu falei na aula anterior. Se você adiciona pesos iguais nos braços da balança, e se ela estava em equilíbrio, ela vai continuar em equilíbrio. E se você tira coisas iguais, né? No caso da balança pesos iguais, ela também continua em equilíbrio. E aqui, pessoal, vamos agora resolver alguns exemplos de equações. Primeiro,
2x igual a 16, uma equação que eu coloquei aqui para a gente começar a entender como é que a gente resolve. Observa que o x não está isolado. Lembra que eu falei na primeira aula de equações? Toda vez que você quer resolver uma equação, você tem que escrever x igual a algum número. Então, se você observar isso aqui, você percebe que o x está isolado no primeiro membro. Ele está isolado aqui? Não. Por quê? Porque o 2 ele ainda está aqui. Então, o que eu posso fazer? Eu posso dividir esse lado por 2, porque se eu pegar 2x e dividir por 2, o resultado vai ser x. Só que para não alterar a equação, eu vou ter que dividir por 2 do outro lado também. Eu não posso alterar a igualdade. Fazendo essa divisão, o que a gente obtém? X de um lado, 16 dividido por 2 é 8. Resolvemos uma equação. Vamos para a segunda. 4x igual a 80. O que eu posso fazer? A mesma ideia, eu vou dividir por 4. Mas como eu não quero alterar a equação, divido por 4 também o outro membro, que no caso tem o 80. Ficamos com 4x dividido por 4 é x, e 80 dividido por 4 é 20. Então tá aí, resolvemos duas equações. Vamos agora para o próximo passo, que é resolver essas equações aqui. Então aqui, pessoal, quem é que está incomodando o x no primeiro membro? Nós vemos que é o 5 e vemos que é o 1. Então, nós precisamos tirar esses números daí. Bom, para eu eliminar o 1, o que eu uso? Eu uso o menos 1, né? Porque nós sabemos que 1 menos 1 é 0. Então, se eu colocar o menos 1 em ambos os membros, observa que eu falo colocar o menos 1, é a mesma coisa que somar menos 1, é a mesma coisa que subtrair 1. É tudo a mesma coisa. Então, olha só como é que vai ficar. 5x mais 1. O que eu vou fazer agora? Vou colocar menos 1 aqui, igual a 21. Mas eu não quero alterar a equação, então eu tenho que colocar menos 1 no outro lado também. Coloquei o menos 1. Agora, 1 menos 1 é 0. E ficaria o quê? 5x mais 0. Mas somar com 0 é a mesma coisa que nada. Então, você soma um número com 0, continua o próprio número, 5x. 21 menos 1 é 20. E a partir daqui, nós já sabemos como proceder. Precisamos eliminar esse 5 aqui, vamos dividir por 5. Mas temos que fazer em ambos os lados da equação. 5x dividido por 5 é x, e 20 dividido por 5 é 4. Próxima equação. 9x menos 7 igual a 29. Aqui, pessoal, a gente tem que eliminar quem? O 9 e o menos 7. Para eliminar o menos 7, eu preciso somar com o simétrico dele, que seria o 7. Nós sabemos que menos 7 mais 7 é 0. É a mesma coisa fazer 7 menos 7. Isso aqui é 0. Esses detalhes de número negativo e positivo, eu poderia fazer uma explicação à parte para que não ficasse muito confuso, mas isso daria uma outra videoaula, então, de matemática básica, né? Então, provavelmente eu vou gravar uma aula sobre essa questão dos simétricos, do sinal positivo e negativo, que eu sei que tem muita gente que fica com dúvida nisso. Mas prosseguindo aqui nas equações, nós precisamos somar 7 de um lado para que o menos 7 desapareça, né? Só que eu preciso fazer isso do outro lado. Então, vamos prosseguir aqui. Temos 9x menos 7. Vou colocar mais 7 desse lado aqui. Ok? Igual a 29. Agora eu preciso tirar 7. Eu preciso, na verdade, somar 7. Porque eu somei 7 de um lado, eu preciso somar 7 do outro. É isso que a gente aprendeu. E agora, menos 7 mais 7 é 0. Ficamos com 9x mais 0, que é 9x. 29 mais 7 é 36. E aí agora é só dividir por 9. Para não alterar a equação, eu faço isso em ambos os lados. 9x dividido por 9 é x. E 36 dividido por 9 é 4. Beleza, pessoal? Então essa foi a aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se você tiver alguma dúvida, deixe nos comentários. E até a próxima.